A gente continua em Brasília porque o presidente Lula enviou ao Senado a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. A repórter Marília Ribeiro chegando, esse encaminhamento formaliza a indicação de alguma maneira e o presidente Lula comparou Galípolo a Henrique Meirelles, é isso? Boa noite para você, Marília, bem-vinda. Está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan nesta sexta-feira. É exatamente isso, né? Essa formalização do nome de Gabriel Galípolo como indicado para a presidência do Banco Central aconteceu nesta sexta-feira por meio de uma publicação no Diário Oficial da União. Desta forma, o nome de Gabriel Galípolo foi encaminhado para o Senado Federal e agora deve passar por uma sabatina lá na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa e em seguida seu nome deve ser levado para a votação no plenário. Acontece que essa sabatina ainda segue sem data, mas nos próximos dias a gente já deve ter uma data para que essa sabatina aconteça. E foi exatamente isso, Thiago. O presidente Lula, em uma entrevista em uma rádio lá da Paraíba, disse que Galípolo será independente. Segundo Lula, Galípolo vai trabalhar com a autonomia que Henrique Meirelles teve. Além de elogiar Galípolo, o presidente disse que entenderá se ele defender o aumento da taxa de juros, desde que a decisão seja fundamentada. E nós separamos o trecho da fala do presidente Lula para ouvir agora. Tem que ser uma pessoa que goste desse país, que pense na soberania nacional e que tome as atitudes corretas. Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem esse perfil? Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima. E ele vai trabalhar com a autonomia que trabalhou o Meirelles e com a autonomia que eu dou para a pessoa, até porque agora ele vai ter mandato. Se tiver que baixar juro, baixa. Se tiver que aumentar, aumenta. Mas tem que ter uma explicação. Porque o papel do Banco Central não é só medir juros, não, ele tem que ter meta de crescimento também. A indicação de Gabriel Galípolo, Thiago, aconteceu nessa última quarta-feira aqui no Palácio do Planalto e ela foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E assim, ela não pegou o mercado de surpresa, já que o nome de Gabriel Galípolo já era esperado como o indicado a ocupar o lugar de Roberto Campos Neto no próximo ano. Roberto Campos Neto que fica até dezembro deste ano e foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso Galípolo seja aprovado lá no Senado Federal, ele assume a presidência do Banco Central a partir do próximo ano, Thiago. É isso, então é a sucessão no Banco Central e é saber também quando que o Senado vai marcar essa sabatina. Na terça-feira da semana que vem haverá uma reunião, a gente vai acompanhar com a Marília Ribeiro. Bom trabalho, Marília, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, mais uma vez o rame-rame político na economia. Aquela história, pode aumentar juros se for o Galípolo, mas não pode aumentar os juros se for Roberto Campos Neto, é isso? É isso. Aí eu destaco 3 pontos, né? Até anotei aqui. Primeiro, o presidente fala, ele terá a autonomia que teve o Meirelles. Quando o Banco Central não era autônomo legalmente, então o presidente Lula traz para ele, como se ele estivesse concedendo autonomia para o Galípolo. Isso é lei, ele não concede coisa nenhuma. A outra, quando ele diz, se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, precisa aumentar juro, ora, o presidente do Banco Central autônomo não consulta o presidente para tomar essa ou aquela decisão. Em terceiro lugar, quando ele diz, se tiver que aumentar juro, ótimo, desde que a decisão seja fundamentada. Ora, o Banco Central sempre fundamenta na ata do Copom a decisão. E aí ficou muito claro, como você diz, o Galípolo pode, o Campos Neto não pode. Então, as críticas não não tinham natureza, digamos assim, técnica, né? Tinha natureza política, e isso fica muito claro na manifestação do presidente Lula. Vilela, ele insiste na questão do crescimento, né? Que o Banco Central deve se inclinar ao crescimento também. Pois é, uma visão anacrônica, uma visão ultrapassada e que esconde o que a Dora colocou muito bem, esconde aquilo que fica evidenciado na fala do presidente, que é o interesse político nessa disputa. É fácil, é simples você brigar com o presidente do Banco Central, que não é político e que adota medidas amargas. Todo mundo, é evidente, quer a redução dos juros, é óbvio, mas não é sempre que é possível. E o Banco Central é um órgão técnico que tem essa função legal de ser o guardião da moeda brasileira.